Olá! Bora conversar hoje sobre a molécula que literalmente alimenta o mundo, os carboidratos. E se a primeira coisa que vem na sua cabeça é o açúcar do café ou o pão da manhã, se prepare. A gente vai descobrir que eles são muito mais. São como os arquitetos secretos da vida, construindo tudo desde árvores gigantescas até o nosso próprio código genético. Vamos nessa! Eles são tão importantes, mas tão importantes, que a ciência deu a eles um monte de nomes. Glicídios, hidratos de carbono, sacarídeos e, claro, o mais famoso de todos, açúcares. E olha, essa variedade de nomes não é à toa não. Ela já dá uma pista da imensa quantidade de papéis que eles desempenham em praticamente todos os seres vivos. Mas afinal, de onde vem o nome principal, carboidrato? A resposta está na química. A origem é francesa, de hidrate de carbone, que significa carbono hidratado. E é basicamente isso que eles são: moléculas feitas de carbono, hidrogênio e oxigênio. E o mais curioso é que, geralmente, o hidrogênio e o oxigênio aparecem na mesma proporção que a gente encontra na água. Uma fórmula bem simples, né? Mas com um poder gigantesco. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que são os carboidratos. Depois, a gente mergulha nas suas funções essenciais. Aí, vamos conhecer a família deles. E por fim, vamos ver por que eles vão muito, mas muito além do açúcar. Ok, para começar, de onde eles vêm? A resposta para essa pergunta começa bem longe, a uns 150 milhões de quilômetros daqui, lá no Sol. Vamos entender agora como é que a energia solar se transforma no combustível que move toda a vida na Terra. Pois é, praticamente todo o carboidrato que existe no nosso planeta nasce aqui, nas plantas. Usando a fotossíntese, elas fazem uma mágica. Pegam a luz do sol, o gás carbônico do ar e a água da terra e transformam tudo em glicose. Isso é a base de quase toda a cadeia alimentar. É literalmente a energia do sol empacotada e guardada dentro de uma molécula. Certo? Então eles são feitos de carbono e água, e vêm das plantas. Mas, na prática, o que eles realmente fazem, tanto no nosso corpo quanto na natureza? Por que eles são tão vitais assim? É aqui que a coisa fica interessante. A gente entra agora nas funções, ou como eu gosto de chamar, nos superpoderes dos açúcares. E acredite, são vários. O superpoder mais conhecido, claro, é a energia. Para cada grama de carboidrato, a gente consegue umas 4 quilocalorias de combustível rápido. A glicose, que é o tipo mais simples, é a fonte de energia preferida do nosso corpo. E o nosso cérebro, então? Ele é um fã número 1, precisa de um fluxo constante de glicose para funcionar a 1000 por hora. Mas e quando tem energia sobrando? O corpo não desperdiça, ele guarda. As plantas estocam essa energia extra como amido, que a gente vê aqui nesses grânulos. Já a gente, os animais, fazemos algo parecido, mas guardamos na forma de glicogênio, que fica estocado principalmente no nosso fígado e nos músculos, prontinho para ser usado quando a gente precisar daquele gás extra. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é que os carboidratos também são construtores. Eles têm uma função estrutural. A celulose, por exemplo, é o que forma a parede super rígida das células vegetais, é o que dá força para as plantas. E a quitina, ela forma aquele exoesqueleto resistente dos insetos, dos crustáceos. Eles são verdadeiros arquitetos da natureza. E não para por aí não. Na superfície das nossas células, os carboidratos formam uma camada chamada glicocálice. Pensa nela como se fosse uma carteira de identidade celular. É por causa dela que as células conseguem se reconhecer, se comunicar e, o mais importante, saber quem faz parte do corpo e quem é um invasor. É um sistema de comunicação incrivelmente sofisticado. Então, peraí. Energia, reserva, estrutura, comunicação. A pergunta que fica é: como é que uma única família de moléculas consegue fazer tantas coisas diferentes e tão importantes? O segredo está todo na forma como eles são construídos. Vamos conhecer agora a família dos carboidratos, que no fundo é uma história sobre blocos de montar. Pensa num bloquinho de Lego. A unidade mais básica, o nosso bloquinho, é um monossacarídeo. Se a gente juntar 2 desses blocos, a gente tem um disacarídeo. E se a gente junta um monte, centenas, milhares deles, aí formamos um polissacarídeo. É essa capacidade de se unir de jeitos diferentes que dá a eles tanta versatilidade. E mesmo sozinhos, esses blocos básicos já são impressionantes. A gente tem a glicose, o combustível universal da vida, a frutose, que é o açúcar docinho das frutas, e a ribose, que é uma peça fundamental na construção do nosso RNA e também do ATP, que é tipo a moeda de energia de todas as nossas células. Agora, quando a gente junta 2 desses blocos, criamos os disacarídeos que todo mundo conhece.
Junta uma glicose com uma frutose e você tem a sacarose, o nosso açúcar de mesa. Junta uma glicose com uma galactose e você tem a lactose, o açúcar do leite. E é aqui que a gente vê a mágica da arquitetura molecular. Olha só, tanto o amido, que a gente come na batata e no arroz, quanto a celulose, que forma a madeira das árvores, são feitos da mesma coisa, longas correntes de glicose. A diferença é só o jeito que as glicoses se conectam. No amido, a ligação é mais flexível, fácil de quebrar para a gente pegar energia. Já na celulose, a ligação é super rígida e forma fibras retas e fortes que a gente nem consegue digerir. Uma pequena mudança na montagem transforma comida em material de construção. Incrível, né? Bom, com tudo isso, a gente chega na nossa reta final. E fica bem claro que os carboidratos são verdadeiras potências, muitas vezes invisíveis, que trabalham muito além da nossa ideia simples de açúcar. Então, vamos resumir a ópera. Carboidratos são o nosso combustível para agora, são a nossa dispensa de energia para o futuro, são os arquitetos que constroem a natureza, das plantas aos insetos, e são os mensageiros que fazem as nossas células conversarem. 4 papéis absolutamente vitais para a vida como a gente conhece. Dá para resumir tudo isso numa frase bem poderosa. Da madeira das árvores ao código que existe nas nossas células, os carboidratos são os blocos de construção mais versáteis do mundo biológico. Eles estão em tudo, fazendo tudo. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se essas moléculas que nasceram da luz do sol conseguem construir desde a parede de uma planta até a estrutura do nosso DNA, se elas nos dão energia para correr e fazem nossas células se comunicarem, qual é o verdadeiro limite para o poder delas? Fica a pergunta.